todos, graça e paz. Olha aí, hein? Mais uma segundona abençoada para uma semana de vitória. Olha, querido, mais uma semana que nós estamos aqui para falar do amor de Cristo, para falar da palavra de Deus, e quero agradecer demais pelos inscritos, pelas pessoas que estão aí a cada semana nos acompanhando, né? Olha, o tema que nós vamos tratar hoje, ele é diferenciado. Nós falamos muito da área social, da área mais humanística, com relação à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar apenas e tão simplesmente de um tema que está relacionado à teologia. Mas essa teologia não vai causar polêmicas, mas ela vai necessitar da sua atenção. Nós vamos fazer muita leitura bíblica, muita mesmo, mas para que a gente possa ter o entendimento da divindade de Jesus, certo? Então o tema que nós vamos tratar hoje é a divindade de Cristo e a humanidade de Jesus. Você sabe que tem pessoas que acham que Jesus Cristo é um sobrenome, como que fosse, né, um sobrenome de cartório. Não, Cristo é o Espírito, é o ungido, é o enviado. Cristo é o Espírito eterno. E nós vamos trabalhar hoje, agora, nesse momento, alguns versículos para você entender que a divindade de Cristo é o Espírito eterno. Ele necessitou da humanidade pessoal, aquilo de Jesus, para que a obra fosse totalmente concluída e fosse uma obra perfeita. Tá bom, amado? Então vamos lá. E aqui eu destaquei alguns versículos, não são todos, mas eu destaquei alguns apenas para você entender. Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus, como eu falei aqui, um sobrenome de cartório, tá bom? Então vamos lá. Jesus, como pessoa, é o Jesus de Nazaré, como as pessoas dizem, aquele que nasceu de Maria, aquele que tem o seu corpo físico. Mas nós vamos tratar primeiro da divindade de Cristo. O Cristo e Jesus, ele foi prometido antes das Escrituras. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Está escrito assim: o Senhor teu Deus te suscitará no meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta, semelhante a mim. Quem falou foi Moisés. Diz a ele, né? E diz o texto: a ele ouvireis. Foi prometido nas Escrituras pelos profetas. Eu destaquei aqui apenas o profeta Isaías, mas teve muito mais, que ele diz no capítulo 9 e no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha que coisa mais maravilhosa que nós já conseguimos entender a ação do Espírito de Cristo. Ele foi anunciado pelo profeta Miqueias o local do seu nascimento. Diz assim em Miqueias 5:2: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Dias da eternidade, ou seja, não tem fim, não tem começo. E aqui eu quero destacar
o Salmo 40, um salmo que muita gente conhece o primeiro versículo, né? Esperei com paciência, né? E tal. Mas ele diz aqui, ó, o Salmo 40, o versículo 6 a 8, diz o seguinte: fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejastes. Não requerestes de mim holocaustos para redimir meus pecados. Então declarei. Quem que declarou? O Espírito declarou: eis aqui estou. No pergaminho está escrito a meu respeito. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no meu interior. Então aqui há uma conjunção entre a divindade de Cristo e a humanidade que ele vai ser necessário para entrar nessa pessoa para fazer a obra. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo e nós vamos ver aqui daqui para frente. Como referência a esse Salmo 40, versículo 6 a 8, essa mesma referência está em Hebreus 10, do 4 ao 10. Essa carta aos Hebreus, eu quero destacar aqui que esse livro é aos Hebreus. Entenda bem, é aos Hebreus. Não são aos brasileiros, não são aos americanos. É em destaque, em especial, ao povo hebreu. Porque o povo hebreu tinha os sacrifícios, os holocaustos, as oferendas, todas para pagar o pecado e apagar o pecado, e Deus aceitar as oferendas humanas através de bodes, através de boi, através de animais, de cabritos e tudo mais, para que Deus aceitasse aquela oferenda e fosse perdoado o pecado da nação. Por isso que o livro aos Hebreus, ou a carta aos Hebreus, foi direcionada exatamente para isso, para dizer o seguinte: todas essas oferendas, esses rituais, eles serviam como sombra, porque havia de vir um sacrifício maior, um sacrifício perfeito, em que não seria mais necessário matar animais para as pessoas terem os seus pecados perdoados. E esse sacrifício perfeito, o livro de Hebreus mostra que foi feito por Jesus. E aqui ele coloca em referência o capítulo 10, do 4 ao 10, o que lá em Salmo já prometia. Vocês estão dando para entender, querido, que a coisa aqui vai fechando? Então no Salmo, aqui em Hebreus 10, em referência ao Salmo 40, ele diz assim, ó, versículo 4: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados, pelo que, entrando no mundo, quem entrando no mundo? O Espírito de Cristo. Diz o seguinte: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. Que corpo é este, amado? O corpo de Jesus. Olha que coisa mais linda isso aqui. Ó, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparaste. Não te deleitastes em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, quem? Jesus. Eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, e oblações pelo pecado, nem neles te deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei. Diz aqui, agora
disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro o quê? Aquele templo, aquela situação, aquela lei, aquele ritual, aquelas coisas. Diz que ele tira esse primeiro para estabelecer o segundo. Qual é o segundo? O segundo é o seu corpo. O segundo é a vontade de fazer a vontade de Deus, entregar o seu sacrifício, que era o corpo dele, entregar na cruz do Calvário, para ter um perfeito sacrifício feito uma vez por todas e nunca mais precisar de matar nenhum animal para perdão dos pecados. Então ele diz, é nessa vontade dele, que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Olha que coisa! É nessa vontade dele, que ele disse que tinha vontade de fazer a vontade de Deus, que diz que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez para sempre. Ela foi anunciada a sua eternidade e habitação no corpo de Jesus. Olha só, João capítulo 1, do versículo 1 a 4, diz assim, ó: no princípio era o verbo. O verbo, sabe o que é? O verbo é ação. O verbo é uma ação. Então, essa ação de dizer assim, ó, haja luz, haja plantas, haja animais. Então, há esse verbo fazendo essa ação. Então, ele diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem? O Espírito de Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora aqui eu destaquei o versículo 14, para provar que esse Espírito vai encontrar um corpo. João 1,14 aí, ó. Ele diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso aqui é lindo, porque João está escrevendo. Ele viu, ele tocou, ele esteve junto, ele andou com ele. Então esse testemunho é vivo, que ele sabia que Jesus era o Cristo. O seu nascimento, olha que nascimento mais lindo. Diz assim, ó, Lucas 1, 30 a 35. Disse-lhe então o anjo para Maria: não temas, Maria, pois achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porá o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará até quando? Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Diz assim, então Maria perguntou ao anjo: como será isso, uma vez que eu não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Olha que privilégio dessa moça, que privilégio maravilhoso, foi gerar o Filho de Deus. Então ela gerou
ou Jesus, porque foi dado um nome que o anjo, olha, o nome que eu quero que dê é Jesus. E Jesus vai ser habitado agora pelo Espírito de Cristo. O Cristo vai ali fazer um conjunto entre a carne e o Espírito. Jesus é o Cristo. E Jesus, ele conhecia a sua própria eternidade. Jesus conhecia a sua eternidade. Você sabe que é bom a gente conhecer, como diz, a nossa identidade? Jesus sabia. Então vamos lá, João capítulo 8, versículo 51 ao 59. Diz assim, ó, acompanha aí. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Porventura tu és maior do que o nosso pai Abraão que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Respondeu Jesus, se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, eu serei mentiroso como vocês são. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, se alegrou em ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens nem 50 anos e viste Abraão? Então Jesus respondeu, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Ele sabia da sua eternidade. Ele sabia que ele não ia morrer apedrejado. Ele sabia de tudo isso. E ele sabia dessa eternidade que estava dentro dele. Ele estava ali para dar a sua própria vida, para mostrar a sua humanidade. E João aqui ele vai dar um testemunho da de Jesus como o Cristo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Ele diz assim, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. E João ainda mostra aqui que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Olha só que coisa mais tremenda esse versículo. 1 João capítulo 5, versículo 20. Ele diz o seguinte: sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos que é verdadeiro, e nós estamos nele que é verdadeiro. E nós o conhecemos, eu vou ler novamente, tá? Sabemos também que já veio o Filho de Deus
e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos nele, que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Agora, para provar de uma vez por todas, né, que nós já temos aqui provas incontestáveis, a prova da sua humanidade. A prova da sua humanidade e da sua divindade, sabe aonde está, querido? Está em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, olha só, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, 3 e 4. Eu quero fechar aqui para dizer o seguinte: os homens morrem, são consumidos pela terra, pelo pó, mas Jesus também morreu, como todos nós sabemos, mas existe uma grande diferença. A ressurreição de Jesus foi o que trouxe essa autenticidade de que o Espírito de Cristo estava no seu corpo, porque o corpo de Cristo não foi formado da união de um homem com uma mulher. O corpo de Jesus não teve essa junção cromossômica de homem e mulher. Não, ele teve o corpo de Maria, mas ele veio com toda a identidade, com o seu DNA do Espírito de Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Por isso que o seu corpo foi exposto na cruz, foi morto na cruz, foi dado como sacrifício perfeito, mas a terra não conseguiu, ela não consegue conter, porque ele não é da terra. O seu corpo está imbuído dessa divindade que é a divindade de Cristo, o Espírito de Cristo. Então a Bíblia diz que o Espírito de Cristo ressuscitou o corpo de Jesus. E aqui, amado, eu quero te dizer uma coisa. Essa identidade de Jesus se manifestando como um ser humano nos traz assim uma grandeza muito grande. Por quê? Porque com essa identidade ele sabe de cada um dos nossos sofrimentos, cada uma das nossas dificuldades, cada uma das nossas angústias, cada um dos nossos, das nossas imperfeições humanas, porque ele sabe que somos imperfeitos. Porque a Bíblia diz também lá em Hebreus que Jesus, ele é sumo sacerdote. E ele é sumo sacerdote, ele não veio da linhagem de Levi, porque a linhagem de Levi tinha um sacerdócio de sacrifício que era a sombra daquilo que se sacrificava humanamente para perdão dos pecados. Mas Jesus não veio da linhagem de Levi, Jesus veio da linhagem de Judá, e ele vindo da linhagem de Judá, ele veio do sacerdócio que é sobre todo o sacerdócio, sacerdote de Melquisedeque, que não teve a genealogia ali definida de onde saiu, nem para onde foi. Por isso que ele é sumo sacerdote. E ele, sendo sumo sacerdote, ele entende perfeitamente as nossas fortalezas, as nossas grandezas, as nossas glórias, mas ele sabe também das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Por isso, essa junção
do Espírito Santo maravilhoso, poderoso, habitando as mais altas glórias celestiais. Ele habita num corpo e esse corpo diz assim: eu estou pronto para dar a minha vida e fazer a vontade do Pai. E nessa humanidade, ele entendeu que era necessário uma coisa fundamental entre o ser humano, chama-se o amor. Sem o amor, nada feito. Sem o amor, sem ele demonstrar esse amor, tudo estava perdido. Tudo estava perdido. Por isso que a palavra forte da Bíblia são duas. Uma que Deus deu ao seu Filho. Diz o seguinte, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual é a segunda, meu querido irmão, pastor Antônio? A segunda é essa, tetelestai, a última palavra da cruz, quando ele diz assim, está consumado, pronto, está consumado, o sacrifício foi perfeito, o meu derramamento de sangue foi maravilhoso, está tudo aí, está entregue a obra, não existe mais nada para ser feito, está pronto. E como está pronto, olha, tem algo maravilhoso aí que eu quero compartilhar com você. O reino de Cristo é um reino inabalável, é um reino indestrutível e é um reino eterno. Não tem nenhum governante da Coreia do Norte, Coreia do Sul, da Rússia, dos Estados Unidos e tal, que vai apertar um botãozinho, vai explodir o planeta. Olha, porque os caras têm aí poder para destruir 8 vezes o planeta. Não tem não, amado. Não tem não. Esse planeta tem dono. Esse planeta tem dono. Não é de nenhum ser humano aqui que habita a face da Terra. O dono do planeta, ele é um rei poderoso que rege com vara de justiça. Esse reino não vai ser destruído porque ele é eterno. O reino não passa. A terra é um reino. Por isso, meu amado, fique tranquilo, você não está só. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, te conhece melhor do que você mesmo. Olha, tenha uma semana abençoada aí. Fique na paz de Cristo, dá um likezinho aí, em nome de Jesus.